Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta terça-feira, 14 de abril. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje as primeiras sessões de julgamentos por videoconferência. A iniciativa inovadora é mais uma medida da Corte para garantir a prestação jurisdicional durante a pandemia de Covid-19. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Primeira turma do STF tem julgamentos de habeas corpus. Segunda turma da Corte mantém decisão que proibiu entrevista de Adélio Bispo à revista. Conselho Nacional de Justiça aprova recomendações de emergência para garantir o acolhimento e a proteção de crianças e adolescentes durante a crise do novo coronavírus. Pela primeira vez na história, as turmas do Supremo Tribunal Federal realizaram julgamentos por meio de videoconferência. Além disso, as sessões foram transmitidas pelo canal do YouTube do STF. Na segunda turma, os ministros decidiram que a condição mental de Adélio Bispo não permite entrevistas à imprensa. Ele foi condenado por ter esfaqueado o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. Na sessão em formato inédito, os ministros da segunda turma do Supremo analisaram o recurso da revista Veja, que teve pedido de entrevista negado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. A revista pretendia ouvir Adélio Bispo, que está preso, condenado por atacar com uma faca o então candidato à presidência e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. O atentado foi em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral de 2018. Adélio Bispo foi diagnosticado com disfunções mentais. A matéria foi levada para julgamento na segunda turma após pedido de destaque no plenário virtual feito pela ministra Carmen Lúcia. O relator do recurso, o ministro Gilmar Mendes, negou o pedido. No presente caso, o juiz reclamado, ao analisar a situação fática, destacou a importância da proteção das investigações e da prevenção de possíveis prejuízos processuais, inclusive no tocante ao direito ao silêncio, bem como a necessidade de proteção do próprio custodiado, cuja sanidade mental ainda era discutível. O ministro Edson Fachin divergiu. Ele entendeu que, embora o entrevistado pudesse sofrer abalos em suas faculdades mentais, ainda assim prevaleceria o direito à livre expressão. Em razão da fundamentalidade que a liberdade de expressão possui no Estado de Direito Democrático, não encontra amparo à decisão judicial e, sem examinar os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desse tribunal, restringe indevidamente a imprescindível atividade jornalística. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski também entendeu que a condição mental diagnosticada do entrevistado deveria ser levada em conta no julgamento. Isto seria até, diria eu, com todo respeito, um certo contrassenso, até uma certa aberração, permitir que alguém que não estivesse de posse de suas faculdades mentais pudesse livremente dar a sua opinião. Já a ministra Carmen Lúcia reconheceu o direito à liberdade de expressão e destacou que nem mesmo a condenação judicial poderia impedir a manifestação de Adélio. No entanto, de acordo com a ministra, a situação psíquica do entrevistado imprimia uma condição peculiar à análise do caso. Ela acompanhou o relator pela recusa do pedido de entrevista feito pela revista Veja. A pessoa que seria entrevistada no caso, o Adélio Bispo, já foi reconhecido como alguém que não tem condições de se manifestar livremente. E, portanto, neste caso, haveria, sim, uma colisão de direitos fundamentais entre o direito à liberdade de expressão, que é o que garante realmente uma democracia, e a dignidade humana, que, neste caso, haveria de se preservar. Hoje também teve sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto, destaca os processos julgados. Olá, boa noite! E terça-feira é dia de julgamento perante as turmas do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei os julgamentos da primeira turma, que começou por volta de 14 e pouco e terminou pouquinho depois das 5 horas da tarde. Todos aqueles habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio que estavam pautados na lista ordinária
foram concluídos, além de alguns outros também da lista dos ministros que foram chamados. Mas desses vários habeas corpus julgados, 2, logo no início da sessão, foram considerados por votação unânime como não admitidos. Isso porque o objeto para o qual ele se propunha não tinha nenhuma relação com a liberdade de locomoção das pessoas. Um deles buscava afastar uma decisão de um tribunal que teria determinado o sobrestamento, a suspensão do andamento de um recurso extraordinário até que o Supremo Tribunal Federal julgasse um recurso extraordinário daquele mesmo assunto que tratava daquela mesma matéria e que teve a repercussão geral reconhecida. Contra essa decisão foi manejado o habeas corpus. Por votação unânime, os ministros entenderam que ele não era cabível para esse propósito. E um outro habeas corpus também foi manejado com o propósito de afastar uma decisão de Tribunal Regional Eleitoral que teria indeferido o registro de candidatura de uma determinada pessoa que buscava concorrer a um pleito eleitoral. Também o direito de locomoção não estaria sendo violado. Vários habeas corpus foram julgados como não conhecidos, ou seja, impossíveis de serem julgados pelo tribunal, porque manejados contra uma decisão de tribunal, por exemplo, do STJ, que teria negado um pedido de liminar. Existe uma súmula no Supremo Tribunal Federal que veda essa propositura de habeas corpus nesse sentido, e outros que foram deferidos, seja para alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, em razão de algum equívoco que os ministros acabaram reconhecendo na sentença que determinou a fixação desse regime inicial de cumprimento de pena, por vezes alterado do semiaberto para o aberto, determinava que o juízo da execução analisasse se estavam presentes os requisitos para a progressão de regimes, enfim. De todos os habeas corpus que foram julgados, um deles foi considerado intempestivo um recurso apresentado nesse habeas corpus, mas a ordem foi deferida de ofício para determinar também a alteração do início do cumprimento da pena. Como eu disse, terça-feira, julgamento de muitos habeas corpus perante a primeira turma, e amanhã é dia de sessão plenária. Também será por videoconferência, a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça. É isso mesmo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, arquivou uma ação contra o programa de renegociação de dívidas durante a pandemia. A Confederação Nacional do Turismo questionava trechos da resolução publicada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. De acordo com a Confederação, a norma fere o princípio da isonomia por conferir tratamento diferente a empresas inadimplentes. Para o ministro Marco Aurélio, o tipo de recurso apresentado pela CNTUR foi tecnicamente inadequado e negou o seguimento da ação. Na segunda sessão por videoconferência, depois da pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o ato normativo que recomenda medidas de emergência para garantir o acolhimento e a proteção de crianças e adolescentes. As medidas são uma recomendação conjunta do Conselho Nacional de Justiça com os Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além do Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o texto, por exemplo, durante a pandemia, os novos acolhimentos devem ser admitidos apenas em casos excepcionais e os acolhidos encaminhados a espaços próprios e adequados para a permanência no período recomendado de quarentena. É prioridade a concessão de guarda provisória a pretendentes previamente habilitados, no caso de crianças e adolescentes em estágio de convivência para adoção. Procedimentos emergenciais devem ser adotados para a colocação segura de recém-nascidos entregues para adoção pela genitora em residências de adotantes habilitados. Sugestão minha é pela aprovação do presente ato normativo, porque além de atender todas as finalidades existentes nesse tempo de coronavírus, também Vossa Excelência apresentou a proposta de recomendação nos exatos termos da minuta e anexo. Então, eu estou de pleno acordo e parabenizando a iniciativa. Os conselheiros também aprovaram o ato normativo que cria o Dia da Memória do Poder Judiciário. Pela resolução, fica instituído o dia 10 de maio como Dia da Memória do Poder Judiciário. Em todo o país, o Judiciário não tem medido esforços para fazer valer o direito de a justiça chegar ao cidadão que mais precisa. Veja o depoimento que vem lá de Várzea Grande, no Mato Grosso. Estamos aqui em home office para fazer valer o seu direito. A magistratura deste estado não para.
A magistratura deste país não parou. Estamos aqui nessa nobre missão de justiça. Sim, por você. E no próximo bloco, Justiça de São Paulo decreta prisão preventiva de envolvidos em roubo de mais de 14 mil testes rápidos para o coronavírus. Justiça, na verdade, é você impor os limites das pessoas. Saber o que ela deve fazer certo ou errado. O Ministério da Saúde divulgou mais um balanço sobre o novo coronavírus no Brasil. Até o momento, são 1.532 mortes por causa da Covid-19 e 25.262 casos confirmados. A taxa de letalidade da doença é de 6,1%. A gente também atualiza o número de processos relacionados a esse assunto. Está aqui para você o painel que está lá no site do STF. Eu digo para você que já são mais de 1.000 processos que já chegaram aqui ao Supremo Tribunal Federal. E desses 1.003, 688 decisões. Aqui no painel que você tem acesso lá pelo site do Supremo, tem aqui a classe de cada um dos que chegaram e também dos que foram decididos. E aqui, mais detalhadamente, o tipo de decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Você tem acesso a esses dados, basta acessar o site do Supremo, stf.jus.br, e clicar no banner sobre a Covid-19, que fica do lado direito da página. A juíza Érica Fernandes, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decretou a prisão preventiva de 14 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha que roubou mais de 14 mil testes rápidos para a Covid-19 no aeroporto de Guarulhos. Os testes rápidos teriam sido negociados clandestinamente por 3 milhões de reais. O material veio da China e há suspeita de que chineses tenham envolvimento com a quadrilha, inclusive na negociação dos testes. No início da semana, a Polícia Civil de São Paulo prendeu 2 homens suspeitos de participação no roubo dos testes rápidos no aeroporto. Com isso, subiu para 16 o número de integrantes da quadrilha. Superior Tribunal de Justiça nega prisão domiciliar coletiva no Amazonas e reitera que pandemia não dispensa análise da situação individual dos presos. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, negou o habeas corpus coletivo, no qual a Defensoria Pública do Amazonas pedia a prisão domiciliar para todos os presos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que fossem integrantes do grupo de risco da pandemia do novo coronavírus. No habeas corpus, a Defensoria alegou que o Estado do Amazonas não dispõe de leitos suficientes para receber indivíduos que precisarão de atendimento de emergência por conta da doença e manter os detentos que compõem o grupo de risco em ambiente insalubre e superlotado constitui violação de direitos. O ministro Rogério Schietti Cruz afirmou que não é possível a Corte Superior analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso, competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local. Diante da emergência sanitária da Covid-19, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho têm adotado medidas para ampliar o acesso à justiça por meio de mediação e conciliação de conflitos. Os detalhes com Daniel Vasques. As conciliações e mediações pré-processuais no âmbito da Justiça do Trabalho têm garantido a liberação e o pagamento de créditos a empregados e assegurado o cumprimento de normas de prevenção e segurança do trabalho. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Melo Filho, reforçou que esses procedimentos podem ser levados à Justiça do Trabalho antes mesmo do ajuizamento de ações trabalhistas e que os acordos celebrados não podem ser questionados no futuro. Entre as iniciativas adotadas para ampliar o acesso à justiça no atual momento estão o uso de plataformas de videoconferência e a criação da Comissão Nacional de Promoção da Conciliação. Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de salvo-conduto para que cidadãos do Rio de Janeiro transitem livremente. O habeas corpus foi impetrado pelo deputado estadual Alexandre Teixeira de Freitas em favor de todos os cidadãos para que possam andar pelas vias públicas e praias do estado sem que pudessem ser detidos ou processados.
medida que está sendo tomada pelo governo local para a contenção do novo coronavírus. No pedido foi apontado como autoridade coatora o governador do Rio, Wilson Witzel, com a alegação de que ele não tem poderes para suprimir coercitivamente o direito de ir e vir das pessoas e que o isolamento social daqueles que estão saudáveis deve ser opcional. Ao negar o pedido no STJ, o ministro Jorge Mussi ressaltou que a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal entende que não é cabível a impetração de habeas corpus contra ato normativo em tese, como o decreto questionado. O ministro afirmou também que este habeas corpus não pode ser analisado por ter sido formulado de maneira genérica, em favor de pessoas não identificadas. A Justiça de Taquari, no Rio Grande do Sul, determinou que visitas entre pai e filha sejam feitas virtualmente enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O contato pode ser por aplicativo de vídeo, ao vivo, 2 vezes por semana, por 10 minutos. Na decisão, o juiz do caso disse que há diversas alternativas de visitação durante a quarentena, mas o contato virtual tem sido a mais segura delas. A ideia é garantir o direito de convivência sem colocar em risco a saúde da criança. O Tribunal Superior do Trabalho suspendeu liminares que previam condenações em dissídios de natureza jurídica contra o metrô de São Paulo. Entre as determinações de caráter temporário estava a que liberou das atividades presenciais metroviários incluídos em grupos de risco de contágio da Covid-19. O pedido do Estado de São Paulo e da Companhia do Metropolitano de São Paulo foi aceito pela presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi. As liminares suspensas haviam sido determinadas pela vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. A presidente do TST entendeu que não cabia ao regional conceder liminar com provimento condenatório em dissídio de natureza jurídica. De acordo com a jurisprudência do TST, esse tipo de dissídio abrange pretensão declaratória destinada a interpretar norma geral e não pode ser cumulado com pretensões condenatórias. Segundo a ministra Cristina Peduzzi, a decisão foi técnica, sem entrar no mérito da questão. A determinação do TRT estabelecia ainda multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Além de afastar a incidência dessa punição, a presidente do TST ressaltou que, por ser pública, a Companhia do Metropolitano de São Paulo depende de dinheiro do Estado, que no momento precisa destinar recursos para o combate à pandemia. Os efeitos da liminar são válidos até o trânsito em julgado da decisão de mérito, que será proferida no julgamento do dissídio coletivo. A seguir, Justiça Federal autoriza que estados afetados pelo desastre de Mariana usem dinheiro de acordos com mineradoras para o combate à Covid-19. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Em Conselheiro Lafayette, interior de Minas Gerais, o projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça está mudando a vida das detentas. Não saia daí. Julgar todos de uma maneira igual, independente da questão da sexualidade, independente se a pessoa é rica, se ela é pobre. Eu acho que julgar isso é julgar de uma maneira igual a todos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para apurar se o ministro da Educação, Abraham Weintraub, cometeu crime de racismo. Em postagem numa rede social, o ministro associou a China à pandemia de Covid-19 e usou o personagem da Turma da Mônica, Cebolinha, para fazer piada com o sotaque do país asiático. O relator do pedido de investigação é o ministro Celso de Mello. A Justiça Federal em Belo Horizonte autorizou que estados afetados pelo desastre de Mariana usem dinheiro de acordos com mineradoras para financiar ações de combate ao novo coronavírus. Foram liberados 120 milhões de reais, 84 milhões para Minas Gerais e 36 milhões para o Espírito Santo. Os valores são parte do acordo feito com as mineradoras Samarco, Vale e BHP. Uma reparação pelos danos causados no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. O dinheiro só pode ser usado em medidas emergenciais de prevenção, controle e contenção da pandemia. Minas Gerais vai comprar 1.600 respiradores pulmonares. Já Espírito Santo vai criar novos leitos em hospitais e adquirir equipamentos.
A Justiça de São Paulo determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci cumpra prisão domiciliar. Ele foi condenado a 173 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes no consultório médico dele na Zona Sul de São Paulo. Confira essa e outras notícias com a repórter Fernanda Porto. Roger Abdelmaci cumpria prisão domiciliar desde 2017, mas o benefício foi revogado em agosto do ano passado, depois que foi levantada a suspeita em fraudes em exames médicos para conseguir o benefício de cumprir a pena em casa. Aos 76 anos, o ex-médico está preso na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele cumpre pena de mais de 173 anos de prisão por abusar sexualmente de dezenas de pacientes. O pedido para voltar a cumprir pena em regime de prisão domiciliar foi feito pela advogada e esposa dele. O argumento foi o risco de Roger ser contaminado pela Covid-19, já que ele faz parte do grupo de risco. Ele deve ser liberado nas próximas 48 horas. Mudando de assunto, os 33 partidos políticos que são registrados no Tribunal Superior Eleitoral têm até amanhã para atualizar a lista de filiados por meio do sistema de filiação partidária. As listas devem conter a data de filiação, o número do título e o nome do filiado. O procedimento é previsto em lei e um dos requisitos para o registro de candidatura nas eleições. E a Justiça Federal liberou 120 milhões de reais do acordo feito com as mineradoras Samarco, Vale e BHP, envolvidas no desastre de Mariana, em Minas Gerais. O dinheiro será usado para combate à pandemia da Covid-19. A liberação foi pedida pelos estados do Espírito Santo e também de Minas Gerais. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em sua primeira sessão virtual de julgamento, reprovaram a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde de Belém de 2010, devido a várias irregularidades. Entre as irregularidades estão o recebimento ilegal de diárias no valor de mais de R$1.000 e compra sem licitação de aparelho de respirador artificial ao preço superfaturado. O tribunal decidiu que todos os valores terão que ser devolvidos ao município, corrigidos monetariamente no prazo de 60 dias, sob pena de o responsável, à época, ter seus bens bloqueados para garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Além da devolução, o ex-secretário de Saúde de Belém, Sérgio Pimentel, foi multado em R$50 mil pelas irregularidades. Cópia de todo esse material será enviado ao Ministério Público do Estado para as devidas providências. Militar das Forças Armadas deve cumprir pena em estabelecimento militar e não em presídio civil. O Superior Tribunal Militar reafirmou esse entendimento ao julgar um caso de um primeiro-tenente do Exército. Em 2018, o militar foi condenado a quase 5 anos de reclusão pelo crime de concussão, que significa se aproveitar da função para ter vantagem indevida. No ano seguinte, saiu o mandado de prisão para ele cumprir pena no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, em regime semiaberto. Foi autorizado que ele trabalhasse das 6 da manhã até às 6 da tarde, devendo voltar logo em seguida ao batalhão. Mas 2 meses depois, o juiz determinou que ele fosse para um presídio civil. Na opinião do magistrado, não seria possível controlar o cumprimento da pena do primeiro-tenente da forma definida. O caso deveria ir para a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Isso porque o juiz declarou também a Justiça Militar incompetente para a execução da pena. O Ministério Público Militar não concordou com as mudanças e recorreu no Superior Tribunal Militar, que atendeu ao pedido e determinou que o primeiro-tenente cumpra a pena em uma unidade militar. Dou provimento ao recurso ministerial para, desconstituindo a decisão do juiz federal substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 23 de outubro de 2019, restabelecer a competência desta Justiça Especializada para a execução da pena imposta ao primeiro-tenente e determinar o cumprimento da reprimenda em estabelecimento militar, enquanto condenado a ostentar a condição de oficial da reserva remunerada do Exército Brasileiro. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-presidente da Fundação Pinhalense de Ensino, que terá de pagar 16 milhões por danos materiais à instituição. O
O processo teve origem quando o Ministério Público pediu que o então presidente da fundação, localizada no município paulista de Espírito Santo do Pinhal, fosse condenada junto com outros membros do Conselho a pagar indenização por gestão irregular. Foram identificados salários para cargos não remunerados, contratação de empregados fantasma, apropriação de contribuições previdenciárias, entre outras práticas ilegais. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas a Justiça Estadual alterou a sentença e excluiu os danos morais. O caso chegou ao STJ. A defesa do ex-presidente apontou cerceamento da defesa, alegando não ter sido notificada do inquérito e ter sido prejudicada por isso. O recurso foi rejeitado. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que a defesa teve sim oportunidade de se manifestar ao longo do processo. Já a instituição de ensino recorreu à corte e pediu o restabelecimento dos danos morais. O pedido foi negado pela terceira turma, por entender que a honra objetiva da instituição não foi abalada. Com isso, o STJ manteve o acordo do Tribunal de São Paulo e o ex-presidente da Fundação de Ensino deverá pagar quase 16 milhões de reais por danos materiais à instituição. E uma última notícia: o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, restabeleceu a obrigação de contribuição de empresas de telefonia para o cinema brasileiro. Toffoli derrubou decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que havia suspendido o pagamento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. De acordo com o presidente da Corte, a decisão afrontava a liminar deferida pelo Supremo em 2016, que afastava a isenção das empresas do pagamento da chamada Condecine. Este foi o Jornal da Justiça desta quarta-feira, desta terça-feira. E não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Daqui a alguns minutinhos eu volto ao vivo com o especial Coronavírus, que hoje aborda a validade de contratos comerciais. Te espero. Boa noite.